se trata de palavras educadinhas. Vou repetir. Não se trata de palavras educadinhas. Com licença, pois não, tudo bem? Como é que vai? Não. Se trata do poder da profecia. O poder da profecia no mundo espiritual é o maior de todos os poderes que um ser humano pode obter. Cristo falou, se você tiver fé, você arranca essa árvore e joga no mar. Fala com o monte vai te obedecer. Você já falou com o seu carro? Você já falou com a carne do seu marido, com a carne da sua esposa? Você já falou com a carne dos seus filhos? Na hora da raiva a gente fala mesmo. Agora fala negativo. Por isso que o diabo é doido para a gente ter raiva. Porque a pessoa com raiva, ela fala merda. Sim, ela invoca o mal, né, por causa de algumas besteiras. Então fale positivo. Fale positivo e acredite em Deus. Fale positivo e acredite em Deus. Fale positivo e acredite em Deus. Fale as coisas positivas e acredite em Deus. Porque Deus é grande. Deus é maravilhoso. Vamos utilizar o poder da profecia. Existem vários poderes. Não é apenas um poder. Existem vários poderes, mas o poder da profecia pode te salvar do mal. Falar coisas boas, profetizar coisas boas, é um poder imenso. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Então, vamos utilizar esse poder. E ela diz mais. O poder da vida e da morte está na língua. E quem bem a utilizar, comerá dos seus frutos. Sim. Então vamos utilizar bem. A Mida e muitas pessoas querem que você entre em desespero e fale coisas ruins. Frases que dizem, não, é pior, não sei o que lá. Não. Existe um Deus e a igreja está na terra. O demônio não dominou este mundo totalmente. Ele não tem essa autoridade. Ele pode dominar muita coisa, mas totalmente ele não domina, não. Porque enquanto o Espírito de Deus estiver na terra, o demônio não pode dominar essa terra totalmente. Ele tenta, aí ele cai por terra. Aí ele tenta de novo, aí ele cai por terra. Por quê? Porque ele é um derrotado. E nós somos os vencedores. Por quê? Nós acreditamos no Deus vencedor que venceu a morte. Sim, para nos dar vida. Então, vamos começar a utilizar o poder das palavras. Vamos começar utilizando o poder das palavras. Vamos utilizar este poder imenso que é das palavras. É invocação. Diga comigo. Palavras são invocações. A soma de tuas palavras será a tua vida. Se você, durante o dia inteiro, falam palavras negativas como miséria e outras palavras, a sua vida será uma miséria. Mas se você falar em palavras positivas, eu sou rica, eu sou saudável, eu sou linda, não é para você se autogabar, é para você se autoenergizar. Eu vou encontrar, porque grande é Deus. E uma coisa que você às vezes não atenta é que as palavras se acumulam. A soma das tuas palavras será a sua vida. A soma de tuas palavras será a sua vida. Não permita ninguém vir trazer para você palavras negativas. As pessoas ficam dizendo, todo começo é bom. Não. O começo é bom, o meio é bom e o final é melhor ainda. Palavras são invocações, sim. É assim que fala. Eu quero que todo mundo que está na igreja online diga, palavras são invocação. Aí nós vai ter mais cuidado com a língua. E eu quero que você bata na língua 3 vezes, na boca 3 vezes, pedindo perdão a Deus. Eu vou bater, tá? Me perdoa, Jesus, pelas palavras erradas que falei. Me perdoa, Jesus, pelas palavras erradas que eu te falei ou que eu falei com alguém. Me perdoa, Jesus, porque eu falei palavras erradas. E você vai dizer, as minhas palavras têm poder.
As minhas palavras têm poder. Jesus Cristo disse que eu podia arrancar uma árvore. Jesus não é mentiroso, ele é verdadeiro. As minhas palavras têm poder. A minha vida é uma vida alegre. Eu sou saudável, eu sou abençoado, eu sou lindo, eu sou gostoso, eu sou maravilhoso. Diga, invoque as coisas boas desta vida e elas vão se apresentar a você. Elas vão se apresentar a você. Sim, palavras são invocações. Se você está doente, invoque a saúde. Tome um remédio, tome um chá, tome o remédio do mato, né? Mas invoque a cura, invoque. Receba a cura, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de libertação. As minhas palavras têm poder. As minhas palavras são invocações. Fale, as minhas palavras têm poder. Imagina só que você é uma juíza ou um juiz. Um juiz não pode ficar dando sentença doida por aí. Entendeu? Eu sei que tem alguns juízes no mundo que saem dando, né? Mas aí é uma ordem de exceção. O juiz ele não pode sair mandando uma pessoa 30 anos porque comeu uma galinha, tal, não. Você também não pode ficar sentenciando ninguém por problemas que nós passamos no dia a dia. Se toda namorada for amaldiçoar o namorado, então todos serão amaldiçoados, porque todo mundo já teve mais de uma namorada. Se a pessoa for amaldiçoar uma outra pessoa porque está devendo R$10, 20, então todo mundo vai amaldiçoar todo mundo. Não, mas as palavras têm poder. Eu digo isso para você olhando nos seus olhos. A sua vida pode mudar se você mudar o jeito de falar. Somos benditos do Pai. É assim que se fala. Bendito seja o meu trabalho, meus negócios. E aí eu acompanhei um cara que ele ficava toda hora dizendo que o trabalho dele era serviço de corno. Era. Eu deixei de fazer trabalho com ele porque era o tempo todo ele reclamando. E é um bom profissional, tá? Um bom profissional. E aí ele ficava dizendo, isso é trabalho de corno. Mas nunca saí do trabalho porque é a única coisa que ele sabe fazer na vida. Depois veio um cara e disse, mas rapaz, tu sabe aquele cara... O quê, rapaz? Se cumpriu, velho. Se cumpriu. Não dá para falar besteira. Eu ia dizer... Não dá para falar coisa boa, não. Você pode até dizer, não, eu estou insatisfeito, esse trabalho não gosto muito, mas fica falando besteira. Outro falou, se não for assim, eu segue. Ele tem esse costume, e ele chegou para mim e disse, pastor, eu não sei por que ficou cego. Ele ficou cego. Nem o médico sabe por que ele ficou cego. O médico acha que era dinheiro, que ele pegava muito dinheiro, que ele era cobrador. Então ele pegava muito dinheiro e podia ter passado o dedo no olho. Aí deu um problema no olho dele que ele ficou cego de guia. Os olhos dele é bem bonitinho, azulzinho, ficou cego, né? E aí ele chegou, disse, olha, eu não sei porque Deus deixou ficar cego, tal. Mas conversando com ele tem um costume. Qualquer coisa que ele duvida, ele, se não for assim, eu segue. Se não for assim, eu segue. Ele já cego dizendo isso. Eu digo, achei. Olha aí, ó. Tudo que ele fala, se não for assim, eu segue. Se não for assim, eu segue. Pra quê, velho? Pra quê essa besteira? Você tá entendendo? Pra quê? Rapaz, eu acho que é assim. Se não for, dane-se. Se lasca, eu vou botar minha mão no fogo por ninguém. Nem por mim eu boto, né? Mas aí ele tem esse costume que aqui no Nordeste era assim. Se não for assim, eu segue. Se não for assim, eu segue. E ficou cego. E é um irmão da igreja, é um irmão de Deus. Então pode até não ser que... Mas o médico não sabe por que ele ficou. O médico não sabe. O médico acha que era um dinheiro contaminado, que ele pegou e passou no oi, tal. E ele, de repente, em poucos meses perdeu a visão, ninguém sabe por quê. Então, cuidado com as palavras, cuidado com a negatividade. Controle na hora da raiva, porque na hora da raiva a gente senta a língua mesmo. A gente deve sentar a língua em malditos que estão acabando com tudo, aí sim. Mas nem é bom, deixa quieto. Vamos invocar o Deus Todo-Poderoso. Não tente abençoar uma pessoa
que não quer ser abençoada, porque ela se revolta contra você e tenta destruir você. Isso eu acompanhei várias vezes no ministério. Hoje eu só oro por quem quer oração. Quem não quer oração, eu também não oro. Porque quando você insiste, parece que aquela pessoa fica com raiva de você. Mas fica com a raiva, parece que você enfia uma faca na bunda dela. Então, assim, não ajude ninguém que não peça sua ajuda ou não queira. Porque senão o mal passa para você. Então você tem que saber utilizar. É como um revólver. Se a pessoa não souber utilizar um revólver, ele acaba se matando, né? Ou ele brincar com o revólver. Aqui na minha cidade um cara morreu, um trabalhador morreu, porque ele tomou uma cachaça e começou a fazer roleta russa. Aí ele, pelos buracos do tambor, ele achava que ele via a bala. Até que ele se enganou, ele pensou que viu a bala e a bala não estava lá. Ele botava uma bala, são 6 buracos, né? Ele plaque, plitipaque na cabeça. Era. Pra que isso, gente? O cara não tem o que fazer, vai coçar a bunda. Mas olha, não tem pra que fazer isso. E ele, doidão da cachaça, disse, tem muita coragem. Aí, uma bala só no tambor, aí, plaque, tilipaque. Ele olhava assim, aí ele viu que a bala estava dentro do buraco, ele sabia que era uma bala só, fazia migué, né? Só que eu acho que o diabo deu um treco-treco na visão dele, ele olhou, pensou que viu a bala, mas a bala estava escondida já no tambor. Aí ele, na frente dos amigos foi. Olha, então assim, às vezes a pessoa brinca de amaldiçoar, brinca com a morte, brinca, até brincar, amaldiçoar as outras pessoas. 2 meninas lindas, 14, 15 anos, brincando. Aí uma eu ia passando e uma dizia, vem cá, rapa, com a outra, vem cá, rapa. Aí eu dizia, e tu não é rapa também? E estão brincando de amaldiçoar, entendeu? Minha irmã é cabeleireira, chegou uma mulher e disse, raspa o ladrão de cavalo. O ladrão de cavalo aqui, antigamente no Nordeste, eles raspavam a cabeça, né? Aí eles raspam o ladrão de cavalo. O filho dela hoje é ladrão, um dos piores ladrões aqui da favela. Porque ela não queria gastar dinheiro, ela queria que minha irmã raspasse. Eu disse, meu cabelo é tão lindo, eu estava junto. Raspa esse ladrão de cavalo. Raspa! Hoje o filho dela não é ladrão de cavalo, é ladrão de carro e bandidão perigoso. Então cuidado com os poderes da palavra, porque às vezes não sabe usar as palavras para o bem, só sabe usar as palavras para o mal. Então que o Espírito Santo de Deus encha você deste poder. O erro, todo mundo erra. Então quando alguém errar, você chama na cara de pau e fala. Diz. Mas não precisa amaldiçoar. Não precisa, porque depois essa pessoa, ela te dá alegria. Isso acontece com até um carro, uma coisa que te dá trabalho. Eu comprei um motor há 10 anos atrás. E esse motor, assim que eu liguei, eu quebrei ele, porque eu liguei errado, era trifásico, então ele rodou ao contrário e quebrou. Aí eu fui para várias pessoas que consertam motor e os caras não quiseram consertar. Até que um amigo meu disse, rapaz, tem um cara que mexe com parafuso, ele rodou ao contrário, então a ventoinha dele quebrou. Mas ele mexe com um parafuso de carro. Eu liguei, o cara disse, é tanto. Eu digo, vem cá, ele abriu, colocou, pronto. Esse motor, há mais de 10 anos, só me dá alegria. Eu devia ter amaldiçoado, né, o motor? Mas não, eu disse, eu vou consertar. Se eu não consertar, eu boto ele ali no canto. Não quero ser santo, não, que na hora da raiva, meu amigo, eu falo cada besteira. Mas é assim, se você não amaldiçoar, lá na frente essa pessoa te dá alegria. Mas amaldiçoar por besteira, pelo pela uma besteira, porque olhou a bunda de uma mulher, tá entendendo? A mulher tinha raiva porque o marido era muito viril, não podia ver uma mulher. Mas ele não traía ela não, mas ficava olhando para a bunda das outras. E ela dizia que Deus ia consertar ele, nem que fosse na cama. Aí deu um diabetes nele, meu amigo, deixou de ser homem, quase não funciona, e hoje é um cara que luta contra a enfermidade, a boca da mulher. Lascoba. Se ele fosse um marginal, ela não ia dizer isso. Então, cuidado com as palavras. No Nordeste e no Brasil todo, nós amaldiçoamos muito. Pai, mãe, filhos, amigos.
É melhor trocar murro e tapa do que amaldiçoar. Porque quando a pessoa amaldiçoa, ele invoca o mundo espiritual. Ele invoca o inferno. A Bíblia diz que a língua, ela é catucada pelo inferno, para que a gente fale e sentencie alguma pessoa. Ou seja, se o filho ou a filha casou com uma pessoa que você não gosta, então você diz que não gosta e pronto. Mas a pessoa fica, vai chorar lágrima de sangue. Inclusive pastores já fizeram isso muito. Fulaninha saiu da minha igreja, ela vai ver, ela vai voltar com o rabo no meio das pernas, porque fere o ego do pastor, né? A igreja não é prisão, você entra, você sai a hora que você quiser. Né? Quer ser membro da igreja? Glória a Deus, seja bem-vindo. Não quer? Poxa, vá com Jesus. Não tire nem a bênção. Isso é falta de orientação espiritual. Pastor, ela saiu da minha igreja, ela vai voltar doente, falida e pedindo perdão. Tá, pílula, isso é uma macumba, é um feitiço. Então, vamos aprender a utilizar o poder das palavras, inclusive sobre o Brasil. O Brasil não está em uma situação boa. Uma potestade tem tomado conta do Brasil. Mas a potestade não é Deus. Você acha que uma potestade maligna é Deus? Não. Mas o povo de Deus está tudo quieto. Então, com a potestade está muito bem, obrigado. Mas eu vou dizer para você, uma vez, as potestades tomaram conta de Israel. Israel é o espelho do mundo. Então, o que aconteceu em Israel acontece no mundo inteiro e nas vidas. Israel, ela foi conquistada por uma potestade terrível, que acabou com o exército, acabou com o povo, levou escravo. Israel estava lascada. E a solução que Deus encontrou foi profetizar. Se sua vida está lascada, você tem que profetizar, minha irmã. Até quando você vai ficar lascada? Eu estou falando num papo reto aqui. Se sua vida, meu irmão, não sai do lugar, até quando você vai ficar assim? Você tem que reagir. E a minha primeira reação é você declarando a derrota completa do diabo na sua vida. O diabo não tem poder com você. Você não tem força para ele, mas você e Jesus têm. Os dois têm. As palavras têm poder. Durante o meu ministério, quase 40 anos de ministério, eu pude observar o quanto a Bíblia é verdadeira. Que todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente se surpreende com uma mensagem maravilhosa. O poder das palavras. As palavras têm que ser mais compreendidas. O demônio diz. O demônio tem que se apresentar e ele se apresenta em forma de palavras também. Pensaram que mataram a serpente, mas a serpente tem duas cabeças. Você ouviu a voz do diabo aí? O diabo fala, ele profetiza. Na igreja, o diabo diz, fulano é minha. Eu tratando de um rapaz, uma potestade, atacando esse homem, ele dormia no chão. Dormia no chão, lascado. Um homem bonito. Depois Jesus resolveu tudo, ficou andando em carro zero. Com mulher, com tudo. A potestade perde se a igreja atacar a potestade com palavras e profecia. Nós somos o quê? Um exército de bananas? Será que o nosso exército de cristão é um exército de bananas, como esses que estão aí por aí, em alguns países, que o exército brasileiro não é banana, tá? Somos um exército de banana, a gente vai esperar o demônio montar e não vamos nem fazer nada. Mas a Bíblia mostra o que fazer. Pastor, eu não estou casado, eu estou lascado, não tenho um homem, não tenho mulher, não tenho filho, não tenho nada. Você acha que isso é a vontade de Deus? Deus botou você nessa terra para quê? Deus botou você nessa terra para ser vencedora, minha irmã. Para você ganhar, subir, descer, fazer, desmanchar, fazer de novo. Isso é maravilhoso. O pior da coisa do mundo é o cara ser inútil, comer, cagar e só. Você tem que fazer algo nesta vida, você tem que avançar nesta vida. Você tem que vencer seus limites,
criar desafios. O mundo, Satanás quer castrar o mundo. Essa frase é do inferno. Essa frase que foi dita, ó. Em 2030 você não vai ter nada e vai ser feliz. Isso é do diabo. Isso é o do enganador. O diabo está atuante na terra. O diabo está castrando os homens, castrando as mulheres. Ninguém quer ser mais nada. Ninguém quer ser mais nada, fazer mais nada. E às vezes não vale nem a pena. Porque a própria estrutura da sociedade persegue quem faz. E quem não faz tem tudo. Quem não faz, tem até bolsa cachaça, bolsa presídio, bolsa... daqui a pouco vai ter bolsa camisinha, tem a bolsa mods, bolsa... Tem bolsa de tudo hoje. Agora, se você trabalha, aí tem o IBAMA, tem o fiscal, o cara quer fazer exame de próstata toda hora em você, é o tamanho do dedo. Ele quer acabar com você, porque você é um safado. Você quer produzir, você quer crescer. Isso é uma mensagem do diabo. Em 2030 você não vai ter nada. Está repreendido, Satanás. Satanás, você está repreendido. Porque grande é Deus. Grande é Deus. Grande é Deus. Maior do que Deus, ninguém. E aqui em Ezequiel, capítulo 37, abra sua Bíblia aí em Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37, nós erramos muito, gente, no poder das palavras. Porque a gente acha que palavras são apenas palavras. Eu quero dizer para vocês que todos nós falamos besteira. Mas existem algumas besteiras que nem cheira nem fede. Mas tem outras... Tem outras que fedem muito. Veio sobre mim a palavra do Senhor. E ele me fez sair do Espírito. Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vale cheio de ossos. Então, o Espírito Santo transportou ele para um lugar onde só tinha mortos. E era morto mesmo, E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estava sequíssimo. O osso, ele não estava seco. O osso estava sequíssimo. Então, não tinha mínima esperança de nada. Pegava o osso, fazia traque, quebrava. Olha só que situação. Diga: há poder nas minhas palavras. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, do Consolador. Confia no Cristo da cruz. E me fez passar em volta deles. E eis que eram numerosos sobre a face. Eram ossos que estavam sequíssimos. Havia desesperança total. Ninguém tinha mais esperança de nada. Então disse: filho do homem, o profeta Ezequiel, foi a terceira pessoa que era chamada de filho do homem. Filho do homem, profetiza sobre estes ossos. E ouvi a palavra do Senhor. Você vai falar com os ossos e vai dizer: escute as palavras do Senhor. Mas osso não tem ouvido? Ei, nem carne tinha. Eu estou dizendo para você que a natureza escuta você. Quando alguém diz minha doença, porque é dele mesmo. Essa doença não é sua. Essa doença é do diabo. E Jesus Cristo vai arrumar um remédio e vai curar você. Esse problema não é seu, esse problema é do Satanás do inferno. E Jesus vai arrumar uma solução e você vai vencer. Então, nunca diga minha, meu, quando é problema. Tá? Se coloque fora. Então, porque coloque aqui, por favor, escreva. Toda a natureza te escuta. Diga assim: toda a natureza me escuta. Toda a natureza me escuta. O meu corpo me escuta, os meus membros me escutam.
A árvore me escuta, o carro me escuta, a casa me escuta, Deus me escuta, os anjos me escutam e até o inferno me escuta. Os ossos não tinham ouvido. Parecia uma coisa de doido. Ei, Deus está doido, é? Fale com os ossos secos. O Brasil está bem melhor do que ossos secos. Então a gente tem que falar e profetizar a queda do mal e o levante do bem. Mas você faz isso? Será que eu faço isso? Será que nós temos tempo para rezar um Pai Nosso pelo Brasil? Acredito que não. Mas chegou a hora de nós tirarmos tempo para rezar pelo esposo, para rezar pela igreja, para rezar por você mesmo, orar, rezar, entregar aos pés do Senhor Jesus a sua vida. Diga comigo, a natureza me escuta. É assim, Mônica, Verônica. A natureza me escuta. Toda a natureza escuta. É. Não tem aquele negócio, parede tem ouvido e mato tem olho? Pronto. Mas é olho mesmo. O mato te vê, a natureza te vê e ela te escuta. Você pode formar um mundo de depressão, falando besteira. É. E você pode ter um mundo maravilhoso, mesmo um mundo cheio de pecado e cheio de coisas ruins. Mas você não vai colher coisas ruins, você vai colher coisas boas. Assim diz o Senhor a estes ossos secos: eis que trarei e farei entrar em vós espíritos, e vivereis. Então Deus já foi declarando. Você vê que Deus não profetizou. Quem profetizou foi Ezequiel. Ezequiel foi ordenado a profetizar. Você está ordenado a profetizar sobre a sua vida. Se você não profetiza sobre a sua vida, quanto mais a dos outros. Tudo que eu tenho me escuta, sim. Profetizo a queda do mal. Exato. Olha, tudo que eu tenho me escuta, tudo que eu tenho me ouve, sua casa te ouve. Mas não é com esses ouvidos das orelhas, não. É um ouvido quântico. Sabia? Minha mãe conversava com plantas. Eu achava que minha mãe era uma lesa. Mas não era. Na noite que minha mãe morreu de manhãzinha, 8 horas da manhã, eu cheguei na casa, ela morreu nos meus braços. Quando eu olhei para a planta murchou. Fez. Bem, se você acreditar, acreditou. Se você não acreditar... A planta tinha tanta ligação com minha mãe que ela murchou imediatamente. Eu me lembrei de Jesus Cristo. Ela gostava tanto daquela planta e falava com ela. Ela dizia, mas mãe, tá doida, é? Ei, véia, que minha mãe, o apelido dela era véia. Ei, veinha, tá doida falando com as plantas, é? Ela dizia, tô não, ela escuta eu. Escuta? No dia que minha mãe partiu, segurando na minha mão, fechou os olhos, olhou para mim com os olhos verdes. Aí quando eu saí, sem saber o que fazer, eu olhei para a planta murchou imediatamente. Então existe um elo de ligação entre você e a natureza, entre você, o seu corpo. Você pode falar com os seus membros, com a sua mão, com o seu fígado, com o seu corpo. Você pode falar com o seu trabalho, você pode falar com a prosperidade, você pode falar com a árvore. Você pode falar com você mesmo. Você tem que se amar, porque se você não se amar, você não ama mais ninguém. Aqueles caras que matam, que roubam, que traficam, eles não amam ninguém, nem eles mesmo ele ama. Você tem que se amar e profetizar coisa boa para você, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Eu sei que na hora da raiva a gente fala umas besteiras, mas nunca profetize nada mal. Porque tem alguns palavrões que não é profecia, mas tem alguns palavrões que é. Né? Entendeu? O palavrão que mais o brasileiro fala não é profecia. Mas o outro, miséria, condenado, é profecia. Você está profetizando o quê? Miséria e condenação. Então, até a planta ficou triste, ficou. E isso me marcou muito. Porque eu saí para a cozinha, a Elaine, acabou de morrer minha mãe. Eu saí, a minha mãe, a Elaine se agarrou com ela, ficou chorando. Tia, que minha irmã chamava minha mãe de tia. Tia, era. Olha,
Aí quando eu olhei a planta, que todo dia eu olhava, que ela falava com a planta murchou, que secou e ficou amarela. Então existem ligações entre você e seu animal, entre você e o seu corpo. Você pode falar com sua boca, com sua testa, aí você energiza a sua testa. A minha testa é linda, minha careca é linda. É dos carecas, a minha orelha é linda, a minha orelha parece uma orelha daquele jumbo, aquele elefante, mas ela é linda, ai que orelha linda. Era. Eu conheci uma irmã na igreja que ela fazia isso. Aparentemente, ela era assim, não muito bem dotada de beleza, mas o marido era doido por essa mulher. Quantas vezes eu tratei o marido dela, ele com ciúme dela. Eu digo, oxe, passaram mel nessa mulher, passaram mel. Mas quando você conversa com ela bola para frente. Ela se acha gostosa, ela se acha legal. Pelos padrões da sociedade, ela está deixando a desejar. Mas o que, meu amigo? Os homens é tudo doido por ela. Ah, é um espírito. Não é um espírito, é o espírito dela. Ela gosta dela. Entendeu? Se você é gorda e odeia gorda, coitada de você. Se você é magra e odeia magra, coitada de você. Nem você gosta de você mesmo. Mas se você tem uma barriguinha ei, que barriguinha linda, essa barriga, as pessoas vão se apaixonar pela sua barriga. Eu digo isso, gente, que isso é verdade. Energiza. Energiza. A energização, o pensamento, a palavra positiva energiza você. E aí eu descobri porque aquela mulher era tão atraente. Aí é um espírito da pombagira, não tem nada de espírito. É porque ela se ama, ela gosta dela do jeito que ela é. Ela confia no taco dela, entendeu como é a coisa? Então ela é energética. Mas se você acha que você é feia, você é uma derrotada, você é uma... Não, pelo amor de Deus, você é filha de Deus, você é Eva. Você é Eva. Ah, pastor, eu sou tão feia que eu sou baixinha. Ah, porque eu sou tão feia porque eu sou altinha. Não, você é bonita alta, você é bonita magra, você é bonita baixinha. Tem umas baixinhas que é a coisa mais linda do mundo. Foi Jesus que desceu do céu e fez. Mas pastor, não tem essas belezas, pastor. A beleza está na energia. A beleza está na energia da pessoa. A pessoa, mesmo que não tenha dotes reconhecido pela humanidade, mas ela tendo uma energia boa, e tudo depende da sorte. Tudo depende da sorte. Tudo depende da sorte. Eu amo minha barriguinha. Aí o homem vai amar a sua barriguinha. Ele vai achar linda aquela barriguinha. Agora, se você não gosta de você, como é que os outros vão gostar? Porque eu tenho essa veinha aqui, eu tenho o meu nariz. Olha, você tem que se amar. Tem que se amar e gostar de você. Se você fosse casar com você, você casava? Se você fosse conviver com você, você convivia? Você tem que se gostar. Não é questão de gabolice, gavola. Não, nada disso. Né? Nada disso. É questão de energização. Energização. A energia, ela transforma tudo. Por isso que esses cantores fazem pacto com o diabo, aí aparecem nu, e o que ela tem, as outras têm. Mas por que todo mundo acha, nunca vi isso? Não, mãe. Ai, fulana, é energia, é energia. Pastor, tem uns olhos redondinhos, é bonito. Tem uns olhos puxados, é bonito. Tem uns olhos pretos, é lindo. Tem uns olhos louro, é lindo. Gente, pelo amor de Deus, se ame. Cristo disse para você amar os outros como a si mesmo. Se você não se ama, como amará os outros? Eu sei que você é uma pessoa cheia de defeito, como eu também sou. Mas às vezes as nossas qualidades estão nos defeitos que temos. Manifesta uma energia boa. Então todos vão querer ficar perto de você. É um charme. Você pode transformar uma deficiência em um charme. E aí a pessoa passa a gostar de você por aquela coisa ali. Tudo é energia. E a palavra gera tudo isso. Ai, pastor, tem uns peitos tão grandes, pastor. Opa, legal. Ai, pastor, meus peitinhos é de pitomba. Opa, legal. Oxê, e qual é legal? É legal é tudo, velho.
É legal, é tudo. A gente não é uma fábrica de robô? Hã? Pastor, eu casava comigo sim. Olha aí, ó, tá vendo? É assim que se fala. É assim. Aí a pessoa, não me casava não porque eu tenho meu cabelo assim, não porque eu tenho gordinho, eu tenho um buchinho. Eita! Bucho é bom no feijão, feijão com bucho é bom. Então assim, até uma feiura, pode ser um charme, se você gostar dela. Então, que você profetize sobre você. Você casaria com você mesmo? Você se ama mesmo? Ou você se odeia? Então, é bom que você faça essa análise e profetize. Aí, ó, Ezequiel foi aconselhado a profetizar. Diga assim, Deus me aconselha a profetizar sobre mim, sobre minha casa, sobre meus filhos, meu marido, minha esposa. Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou viril, eu sou maravilhoso. Opa! Em nome de Jesus. Agora fala com fé, gente. Fala com fé. Você tem vergonha? Por isso que tem a oração do espelho. Tanta gente já ligou para mim, dizendo, pastor, essa oração do espelho me fez tão bem. Até depressão cura. E tem como profetizar também. Profetizar no sol. Sabia? Profetizar na lua. Pronto, nós estamos na lua nova. Quem tem problema de mental, essas coisas, né? Deixa eu ver qual é a lua que a gente está. Qual é a lua que nós está? Qual é a lua? Lua nova é ótimo para profetizar. Profetizar o poder das palavras. São apenas palavras? Não. São profecias. Qual a lua que estamos? Então, você pode profetizar batendo o pé, né? Bata o pé, bata o pé, bata o pé, bata o pé, assim que nem eu. Nós estamos na lua nova. Virgem Maria. Eita! E dia 27 de dezembro é o quarto crescente. Eita, vai passar o ano com a lua cheia. Olha. Nós estamos na lua nova, tá? Olha, eu digo para você, a Bíblia é quem fala. Se você souber usar o poder das palavras, você muda a sua vida. Eu estava estudando, porque eu gosto muito de mistério, né? Eu estava estudando sobre o mistério de um cara que passou a vida toda atrás de um diamante. Ele era garimpeiro. Ele achou ouro, achou outras pedras, mas ele queria aquele diamante que todo garimpeiro deseja, que é aquele diamante. Cadê minhas pedras? Minhas pedras sumiu tudinho, meu pai. Então ele queria um diamante. E ele passou a vida toda. Encontrou algumas coisas, ficou velho, aposentado. Aí foi para a praça, né? Foi para a praça. Estamos na lua nova, dia 19, começou a lua nova. E aí, ele ficou na praça jogando buraco lá, um negócio lá, né? E ele dizia, eu vou encontrar um diamante, eu vou encontrar o diamante. Ele profetizou tanto. Mas parecia que a profecia dele não se cumpriu. Olha. Aí ficou velho. Aí conta-se a história que ele estava jogando buraco, sei lá, com os caras lá, e uma pedra caiu no dedão do pé dele. Ele, ai, meu pai, ai, puxou o dedo inchou, sangrou. Tá danado, que pedra foi essa? Uma pedra caiu no dedo dele. Olha. Aí quando ele olhou, a praça tinha sido feita, colocado algumas pedras e tal. Quando ele olhou, uma pedra de diamante colocada na praça. Peraí, aí ele pegou a pedra. Peraí que eu vou ali. Lavou o dedo. Encontrou a maior pepita de diamante da vida dele. Morreu podre de rico. Ele profetizou tanto, que acabou acontecendo. Deus te dá a sorte. Deus te dá a sorte. Usa essa boca e profetiza uma fazenda, profetiza coisa boa, gente. Ei, coisa boa é ruim, Agora tem um movimento aí no Brasil que coisa boa é ruim. Ser fazendeiro é ruim, criar boi é ruim, fazer é ruim. Só não é ruim roubar. É uma coisa do diabo. Mas profetiza uma fazenda na tua vida.
Profetiza um carro novo, profetiza amor e felicidade entre você, seu esposo, sua mulher, profetiza saúde, abre essa tua boca, fala! E aí foi o que Deus falou, profetiza, Ezequiel, diga assim, diga seu nome, Joilson de Assis, profetiza, Joilson de Assis. Eu vou dizer meu nome e você vai dizer o seu, tá? Profetiza, Joilson de Assis, profetiza, rapaz! Marina Nig, profetiza, é porque a gente vê só as dificuldades, o país está tão assim, independente de país, Deus bota para lascar e arromba, faz e bota mesmo, Deus faz acontecer na tua vida, Deus não precisa daquele cara de Brasília, não. Deus para te abençoar não precisa dele, não. Tá? Olha, então profetiza, Marina, profetiza, Jade, profetiza, Quitéria, profetiza, Marina, cadê, quem está mais aí? Profetiza, Eliane Aguiar, profetiza, Cleide Reis, profetiza Augusta Carbolin, profetiza Rian, Quitéria Andrade, Elaine Aguiar, profetiza. Fala, rapaz, abre essa tua boca, tá entupida, Epa, calma. Me empolguei demais. Não, fala coisa boa, tá? Profetiza coisa boa. E se lembrar de Joilson de Assis, profetiza coisa boa para Joilson de Assis. Riquezas e honra está no caminho daquele que serve a Deus. Profetiza, abre a tua boca, Rian. Fala. Cleide, profetiza. Profetiza, fala. E outra coisa, você pode pegar uma terra e profetizar. Vamos profetizar? Eu encontrarei um oásis em 2026. Eu encontrarei o oásis de Aga em 2026. Encontrarei ouro, prata e diamantes, que pode ser pessoas e maravilhas, e pode ser também. Eu encontrarei. Você que tem terra, diga, eu sou um fazendeiro. Eu sou um fazendeiro. Eu sou uma fazendeira. Você que está em outro país, você diz, eu vou comer o melhor deste país. Se é na Suíça, você diz, eu vou comer o melhor da Suíça. Se é no Brasil, eu vou comer o melhor do Brasil. Profetiza aos 4 ventos e faz os ossos secos reviverem. Esses 4 ventos são 4 anjos, porque o domínio da terra é em cima de territorial. Esse territorial obedece a 4 anjos. São 4 anjos que comandam, é o comando maior da terra. Profetiza aos 4 anjos. Olha, eu profetizo em nome de Jesus, 2006 será um ano de bênção na minha vida, na vida da minha família. Eu profetizo um ano próspero. Amém. É isso que se fala. Bota isso no papel, tá? Envia para mim. Então profetizei como o Senhor me ordenara. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que fez um rebuliço. Às vezes você está querendo mudar de vida, aí tem um rebuliço, né? Que às vezes é a família que não quer deixar você crescer. Às vezes é o pai que persegue, às vezes é o ex que persegue, às vezes a ex persegue, porque é um rebuliço. Quando você, diga assim, quando eu profetizo, há um rebuliço. O que é um rebuliço? Um mexe-mexe. Quando eu profetizo, há um rebuliço. Eu profetizo e há um rebuliço, começa a se mexer. E aí, houve um rebuliço. E eu profetizei. Olha, então profetizei como Deus me ordenou. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço. E os ossos chegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos. Olha, sobre eles e cresceu a carne. Uma cena assim, uma cena de cinema, né? O osso, a carne crescendo, o nariz. Olha, aqui só tinha osso seco, sequíssimo. Olha, a sua vida não é um osso sequíssimo, então você já está numa vantagem. Eu sou uma fazendeira, pastor. Sim, é assim que se fala. Se você tiver terra, profetiza. Fala com a terra. Terra, você tem tesouro? Me mostra teu tesouro. Profetiza com azeite da viúva. Azeite!
Usa o que você tem. Eu profetizo alegria no meu casamento. E agora eu vou ensinar para você como profetizar, as 3 melhores maneiras de profetizar, tá? Eu sou uma bênção. E eu olhei e vieram nervos e carne, a carne cresceu o nariz, as orelhas, sobre eles. E não havia espírito. Então ficou um bocado de homens sem espírito, assim. O segredo é profetizar. É falar. Eu vou te entregar o segredo agora, tá? Eu usei e deu certo demais. Eu perdi as oportunidades, mas deu certo demais. Olha. E eu profetizei, como ele me ordenou. O Senhor disse: profetiza sobre o Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então até o espírito humano, eles escutam as suas palavras. Por isso que conversar com uma pessoa boa é tão bom. É tão bom. Quando você conversa com alguém que tem uma energia boa, basta 10 minutos, você se sente melhor, você se sente capaz de vencer, você se sente mais gente. E você conversar com uma pessoa ruim, você é sugada pelo redemoinho negativo dessa pessoa. Então, profetiza o Espírito, o seu Espírito. Eu estou falando com sua carne, a sua carne está me ouvindo. E ela sabe disso. E eu estou falando com o seu Espírito. Eu estou dizendo que tu és uma bênção. Seu Espírito gosta de mim. O seu Espírito e sua carne gostam de mim. Sim, gosta mesmo, como se eu fosse um parente seu de muitos e muitos anos. Porque o poder das palavras não é só no ouvido, ele entra na carne, ele entra em tudo quanto é canto. A Bíblia chega a dizer que o poder das palavras é capaz de separar juntas e medulas. E é apta para discernimento do casamento, discernimento do pensamento. Meu casamento é firme, leve e tenho muito amor e paz. Sim. Aí, ó. Então, diz, Filho do Homem profetiza sobre os ossos secos. E diz para os espíritos, vim sobre eles. E o Espírito veio sobre eles. E se puseram em pé, um exército grande e extremo. Esse texto mostra a restauração da casa de Israel. Para nós restaurar o Brasil, nós temos que profetizar sobre o Brasil. Temos que profetizar o bem sobre o Brasil e sobre os brasileiros de bem. Nós ridicularizamos os brasileiros de bem e profetizamos: fulano é oda, fulano é oda, fulano é um ladrão, fulano é um safado. Você tem que profetizar bênção e não ficar se admirando com gente ruim tendo sucesso, porque o sucesso dele, segundo a Bíblia, é como a palha, vai passar, é como a moinha que o vento espalha. Então, quando você vê uma pessoa boa na igreja, no trabalho, profetize bênção. E quando vê uma pessoa ruim, nem escute, pode ser um vampiro. Quanto mais nós falamos nos vampiros, mais eles se fortalecem. Agora chegou a hora de amaldiçoar os vampiros e abençoar as pessoas de bem. Mas nós achamos engraçado. Quando Enéas se manifestou, a gente achava que Enéas era doido. Em vez de profetizar alguma coisa boa, Enéas dizia: o Brasil é rico, nós temos nióbio, ouro e prata. E todo mundo, dizendo que o Brasil é rico. E os outros? E os outros diziam: o Brasil é lascado, o Brasil é morrendo de fome. Tome fome. Eu já aprendi isso. Quando o demônio profetiza, é sempre ao contrário. Ele profetiza miséria. Ele diz: é miséria, ó condenado, ó peste. E quando ele diz que é amor, é o ódio. O demônio profetiza. A gente orando pela irmã na igreja, a irmã se manifestou, né? Olha, e o demônio que estava dentro dela dizia: vou matar ela é minha. Profetizando. Se o pastor acreditar, lascou. O pastor tem que dizer: não, ela não é sua, ela é de Deus. E você é um derrotado, Satanás. Está repreendido, o sangue de Cristo tem poder. Foi embora. Mas que ele vem dando uma desperta, ele vem. Não aceite que ninguém profetize nada ruim contra você, nem contra seus filhos.
Até reclame e fale bravo com seus filhos, mas não permita que ninguém venha perseguir, dizer que seus filhos são abestalhados, dizer que seus filhos... Não, nada disso. Meus filhos são bênção e são maravilhosos. Agora, no momento de corrigir, você corrige, entendeu? Mas não vai deixar ninguém perseguir seus filhos, não. Então Israel estava como ossos secos. E houve profecia para que ela reviva e nasça. E assim se fez. Então disse, filho do homem, estes são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Olha, a profecia faz renascer a esperança. Se você perder a esperança, você perde tudo. Se você perder aquela vontade de fazer, de crescer, de chegar lá, você perde tudo. Por isso que tem muita gente sentado com a bunda na calçada, dormindo agora mesmo, porque eles perderam a esperança. Eles não querem mais nada, eles querem ficar ali pedindo esmola e dormindo na calçada. Isso é obra do demônio, gente. Vai dizer que é uma obra de Deus, que isso é o Espírito Santo que está fazendo isso com essas pessoas? Numa noite fria dessa, as pessoas dormindo na calçada e pedindo esmola o dia todo, isso é coisa do inimigo. Por que não tem isso na Suíça? Por que não tem esse negócio na Suíça? Não, porque Suíça é Suíça, né? E Brasil é Brasil. Tem problemas com maldição, sim. E nós temos que profetizar para destruir o mal. E temos que profetizar para o bem se levantar. Você tem que profetizar. Pastor, minha vida está parada. E vai ficar assim, Hein, mulher? Hein, homem? Vai ficar assim, Não. Ei, não. Então use o poder da profecia. Qual é a melhor maneira de profetizar? Primeiro, cantando. Cantando, cantando, cantando. Eu sou uma bênção, minha esposa é uma bênção, meus filhos é uma bênção. O som do nariz e dos dentes fortalece a profecia. Os demônios usam até os dentes. Quando eles regem os dentes, é para aumentar o poder das palavras dele. Os dentes têm cálcio. E o cálcio serve como elemento vibrador. E o nariz. O nariz tem um lugar chamado sinos. Esses sinos, eles têm energia muito grande, diretamente do terceiro olho. Então você... por isso que os antigos cantavam assim... Às vezes não diziam palavras nenhuma. Só o fato deles... Então, é uma vibração. Então, para você aumentar a energia da profecia, você usa os dentes e usa canta, tá? Agora, outro elemento. Primeiro elemento, cantar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Segundo elemento, usar os dentes e o nariz. Usar os dentes e o nariz. O nariz tem os sinos. Por causa dos sinos. O nariz. Você pode cantar o nome do seu esposo. Por isso o nome cantar, encantar. Porque cantar vem de encantar. Tem gente que parece um anjo cantando. Porque o cântico era nos templos. E os cânticos se viam como encantamento. Os dedos vibram. É como um chofar, que é de chifre de carneiro.
Lembre-se que a vibração foi que derrubou as muralhas de Jericó. O terceiro, teuceiro. Teuceiro é o teuceiro. Peraí, eu tô falando para você nessa pregação sobre o poder das profecias, mas isso dá um estudo de semanas. O poder da vida e da morte está na língua, quem bem a utilizar comerá dos seus frutos, mas o terceiro é imaginação. Para aumentar o poder da profecia, você usa a imaginação. Você tem que usar a ação também, mas a imaginação, quando você pensar, eu sou feliz, você tem que pensar que você é feliz. Eu sou lindo e maravilhoso, você tem que pensar que você é lindo e maravilhoso. Eu sou próspero, a prosperidade você pensa em moedas. Eu sou fértil, você pensa um broto nascendo. Eu sou abençoado por Deus, aí você imagina Deus botando a mão na sua cabeça. Você usa a imaginação, o poder da imaginação. Sim. E o quarto é o poder do sentimento. Sentimento. Que é o desejo. Então, para aumentar o poder da profecia, você usa, em primeiro lugar, cadê o primeiro lugar? Canta. Você pode falar também, mas cantar é muito bom. Quando eu canto seu nome, eu estou abençoando seu nome. Cleide Reis, Naina Silva, Quitéria Andrade, Bruna Wicker, Gilene Feitosa, Maria das Graças Gugel, Deus é Fiel, Quitéria Andrade, Fernandinha do Zóio Verde. Eu estou te falando no papo reto, tá? Porque isso a igreja domina. Principalmente a igreja católica usava isso nos cantos gregorianos. Então, os salmos não é apenas um livro de cântico, é um livro de reza. Entendeu? Você pode dizer, eu sou próspera. Pode dizer, eu sou próspera. Pode também fazer som. Eu sou próspero e saudável. O sentimento é assim. Você orar por uma pessoa como se fosse para você. Deus te abençoe, Deus te cure. Mas você deseja de coração. Sentimentos como alegrias, alegria, amor e raiva aumentam o poder da profecia. Por isso que as maldições soltadas com raiva é tão difícil de tirar. Porque o cara só jogou aquela palavra com muita raiva. Então tem que ter uma outra palavra com muito amor. O sentimento. Quando você abraçar seu marido, você é meu. Você me ama. Aí você já usou um momento íntimo. Pega a dica. Para profetizar coisa boa. Olha, isso é usado também no poder da atração. O poder da atração. Boa noite, Kekel. O poder da atração é usado desde o velho antigo Egito. O poder da atração segue esse mesmo ritmo aí. Primeiro, vamos lá. Primeiro aprenda, por favor. Aprenda a cantar. Você pode cantar o nome de uma pessoa. Gilene Feitosa, Bruna Nascimento, Vanderlon, Sâmia, Alcione. Pode. Parece coisa de idiota, né? Mas não. É coisa nova. Usar o nariz e as pregas vocais, os dentes. Pode olhar que encantamento usa o nariz. Os gregorianos usam. Bendito seja o Senhor nesta noite. Eleva os meus olhos para o monte. Os melhores técnicos de música do mundo são católicos. Quem criou o cronovisor foi um católico junto com um cara lá da NASA. O som é metafísico, ele atravessa dimensões. A imagem não, mas o som atravessa. Para você gostar de uma pessoa, em primeiro lugar o som da voz e o cheiro. Se você gostar do cheiro e do som da voz, você ama essa pessoa como nunca.
A voz. Cristo falou, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então a voz é quântica. A voz, ela atravessa dimensões, passado, futuro, atravessa dimensões. Ela não se apaga. Existe uma fita que grava tudo. Por isso que criaram o cronovisor. O cara que criou o cronovisor é um dos maiores técnicos de som místico quântico do mundo. Porque alguns portais, eles são abertos através de som. O senhor está usando o quê? Eu estou usando água. Água e alumínio. Os espíritos sabem disso. Por isso que os espíritos rangem os dentes. É uma forma de invocação de energia. Ou bate os dentes. É o chamado bruxismo. Só que os espíritos produzem bruxismo. Usar o nariz, tá? Usar a imaginação. Você imagina. Se você não imagina, tem um bloqueio. Se você não imagina você casada, porque você tem um bloqueio. Se você não imagina você próspera, porque você tem um bloqueio. Você tem que imaginar. O bloqueio está na imaginação. O cara que não consegue imaginar, não consegue nada. E o outro é o sentimento, que pode ser usado como amor. Você ama uma pessoa, então você usa esse sentimento. Ódio é para amaldiçoar, né? E outros sentimentos como amor, amizade e até sentimento de homem e mulher. O sentimento de homem e mulher, quando o homem gosta de uma mulher e está com ela, ele está energeticamente positivo. Então, use o poder daquele sentimento para atrair as coisas. Quando fizer amor com o marido, atraia, pensa o que você quer de bom para você. Eu acompanhei uma mulher que, quanto mais ela dormia com o marido, mais a amante tinha força. E eu conversando com ela, ela chegou a revelar que ela dormia com o marido pensando na amante, como a amante era. Então gerava um elo de ligação espiritual. Você tem que pensar, você é meu, ele é meu. E você quer um carro, você pensa um carro. Entendeu? Então, o terceiro elemento é o poder da emoção. Né? Cristo usou a emoção. Qual foi a emoção que Cristo usou? A Bíblia diz que Cristo morreu sob uma emoção primária, chamado amor. Amor. Cristo, ele utilizou esse sentimento como forma de energia. Amor. Então, falamos sobre o poder da profecia, né? O local também é bom. É bom que você profetize para o nascer do sol ou para a frente daquilo que você quer. Por exemplo, eu quero um terreno. Então, onde é que esse terreno é? Ali. Então, eu oro voltado à minha frente para aquele lugar. Eita! Isso é bíblico, pastor? É bíblico. Quem é que vai me perguntar? Quem era que orava voltado para Jerusalém? Quem era? Neemias, Daniel. Daniel, ele orava, ele tinha uma janela para o lado de Jerusalém. Então ele abria a janela para o lado de Jerusalém, que estava a quilômetros. Jerusalém estava a mais ou menos 30 mil quilômetros. Mas ele estava voltado para Jerusalém. Então, se você pode orar na roupa do seu esposo, você pode orar na cueca dele, pode orar na blusa dele, na roupa da sua esposa, voltado, está entendendo? Para a roupa. Ou, por exemplo, um trabalho, você quer um trabalho, você vira o rosto para o lado do trabalho, você pega uma bússola de ali, está para cá, então eu vou orar para cá. Mas está na Bíblia isso aí. O diabo profetiza assim. O poder das palavras ele usa. A Bíblia diz que ele é capaz de fazer fogo descer do céu. Ele pode mandar fogo descer do céu. Que autoridade é esta? Profecia. A profecia às vezes não depende de Deus. Depende de você. Eu profetizo minha casa própria, sim. Vá profetizando. Aonde você quer? Eu quero naquele bairro. Então você vira para o lado do bairro. Quem acredita no poder da profecia? Eu peço a Deus que te mostre esse poder. Agora. Não precisa, não, daqui a 200 anos. Ave Maria, prostegrenar.
Não, esse negócio de postergar nada, velho. Você tem que ser hoje, é agora, velho. Viver é hoje. A vida tem pressa. E diga assim comigo, no final desta palavra: Deus, me ensina a usar o poder das minhas palavras. Me ensina a usar. O poder da palavra vai muito além do que psicocólogo. É um poder quântico. Ele entra dentro de você. E entra entre juntas e medulas. Juntas e medulas. Você pode fazer olhando para as estrelas, para a lua, para o leste, nascer do sol. Profetizo a restauração do meu casamento, a minha família feliz. Sim, eu digo amém. Aí, bater o pé no chão, bater palma ou bater numa madeira ajuda. Por quê? Quando você bate o pé no chão, você ativa uma parte do seu cérebro que comanda o pé. Mas bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé assim que nem eu. Não é nem tanto quando o pé bate, porque quando o pé bate, sai uma energia, faz bzz, bzz. É o sistema que vai fazer o pé mexer. Ele serve de canalização. Vamos dizer, eu vou ser próspero e abençoado. Aí você já pensou em balançar o pé esquerdo. Tem todo um sistema que vai fazer o seu pé esquerdo, ó. Ó, eu estou balançando. Eu vou encontrar ouro, diamante, eu vou ser rica. Pode profetizar. Vou ganhar na loteria. Então, esse movimento, ele gera uma expansão de energia. Que bate na Terra e chama a atenção do universo. O bater palmas também. O bater palmas é um ritual religioso. E depois foi para os palcos, né? O bater palma. E bater na madeira. Geralmente a pessoa bate na madeira, bater em plástico não adianta, tem que ser madeira, tá? Bater na madeira é como se o juiz não bate o martelinho na madeira. Isso vem uma tradição muito antiga. Isso, fulano bateu o pé e não saiu do lugar. Então, quando a pessoa bate o pé, ele emana uma energia do próprio organismo dele. É como se fosse botões. O pé direito é um botão, o pé esquerdo é outro. As palmas são botão, porque é os dois vril macho e vril fêmea que tem na palma da sua mão. Um batendo no outro. Pá, 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 pá. Então a palma da mão tem energia. Aqui. Aí bate na outra. Aí gera um campo eletromagnético. E também você pode profetizar com as mãos para cima e rodando. Se for uma profecia boa, para o lado direito. Se for uma profecia ruim, para o lado esquerdo. Você vai profetizar sobre sua casa, e você vai estender as mãos assim. Porque tem duas formas de estender as mãos, assim e tem assim. Assim é para você abençoar a pessoa que está na sua frente. E assim, para você ordenar. E aí você pode girar para o lado direito. Eu profetizo sobre a minha família, eu profetizo sobre a minha casa. Olha, eu quero que você experimente isso. Nos Estados Unidos, isso foi utilizado com muita força. O pastor Benny Hinn utilizou muito isso. Teve um pastor que veio para a minha cidade. Eu estava com 24 anos, 23 anos, eu fui aluno dele. E esse pastor, ele teve muitos anos de igreja em São Paulo e não saiu do lugar. Ele veio para cá, a cidade se apaixonou por ele. Mas como é que uma igreja vai crescer numa cidade de 500 mil habitantes se São Paulo tem 11 milhões e não cresceu? O quê? Ele começou a profetizar, aí tinha um ambiente, o local, tudo que ele falava, as pessoas diziam amém. Lá em São Paulo ele botou a igreja, mas o povo não estava nem aí. No jogo do Flamengo, ninguém ia para a igreja. O paulista é doido, né, pro jogo, né? Havia um jogo Corinthians, Flamengo, não sei o que lá, ninguém ia para a igreja não, Aqui o povo era apaixonado. E se apaixonaram por ele. O povo era assim, ele falando e o povo... Ele colocou a maior igreja da região e já vai com as 400 igrejas no mundo todo e no Brasil. Eu estive lá em Curitiba, tem a igreja dele. Olha, ele formou a melhor equipe de pastores do estado. Ele formou, do nada, 6 anos de seminário. Os caras são educados, são crentes,
e colocaram uma igreja bonita e linda. Olha, então você tem que profetizar e aprender a profetizar. Falar coisas positivas, fale com a parede, fale com o seu carro, fale com o seu homem, fale com sua carne. E ainda tem o mistério da imposição da mão e também da tapinha. Quando você impõe a mão ou dá tapas, a carne vai te ouvir mais. A carne vai ouvir mais, né? Olha, a carne te escuta e o seu próprio espírito te escuta. Ela obedece você. Sabia? Se você fala... Agora você tem que ser real, porque não dá para esconder da carne. Ela vê nós tomando banho. A carne é carne, né? A carne é carne. Mas ela escuta você. Agora, também tem esse ritual antiguíssimo. É a oração do espelho, Joilson de Assis. Na oração do espelho, muitos milagres têm acontecido. São duas grandes orações que eu tenho. 3. O milagre urgente, que vai com 1.400.000 acessos. Só o milagre urgente. A oração no espelho e o desvelar. O desvelar me surpreendeu. Fizemos a oração do desvelar no monte, em consagração a Deus. E eu fiz sem nenhuma pretensão. E o desvelar é uma das orações que mais dá resultado no nosso canal, na nossa igreja. Do milagre urgente, né? Então, a oração do espelho, deixa eu colocar aqui, a oração do espelho. A oração do espelho, ela fala com você mesmo. A oração do espelho, Joilson de Assis. A oração do espelho, Joilson de Assis. É a oração na frente do espelho. Eu vou corrigir o título, deixa eu ver aqui. A oração feita na frente do espelho, Joilson de Assis. A oração feita na frente do espelho, Joilson de Assis. Foi feita há 7 anos atrás e 31.000 pessoas já assistiram. Essa oração são 2, né? A outra eu não estou achando. Essa de 7 anos, mas tem uma de 6 anos. Eu vou fazer uma nova, tá? Tem a declaração das 70 palavras, que também é feita no espelho. Essa oração do espelho, ela tem 7 anos. Olha, a oração das 70 palavras, Joilson de Assis. Se você fizer no mínimo um mês... Oração das 70 palavras, Joilson de Assis. Foi há 7 anos atrás, 182.000 pessoas assistiram e participaram dessa oração, né? Agora, a oração para o milagre urgente vai 1.400.000 acessos, só a oração. Aí essa aqui, a oração das 70 palavras, também você pode fazer na frente do espelho. Isso é há 7 anos atrás. Será que você tem um tempo para lutar espiritualmente? E essa oração do desvelar, a oração do desvelar, Joilson de Assis. Eu não sei quantas pessoas assistiram. A oração do desvelar, Joilson de Assis. Há 8 anos atrás, 451.000 pessoas fizeram. Essa oração é uma das orações que mais tem resultado. E que meu homem veja quem você verdadeiramente é. Olá, pessoal. Oração do desvelar. Peraí, rapaz. Aqui, não, isso aqui. Aí aqui. Que meu homem veja quem você verdadeiramente é. Dessas 400.000 pessoas, é tanta mensagem. Olha só. Aí você olha nas mensagens, ó. A oração do desvelar fez a amante do meu esposo se revelar e mostrar quem é. Oração poderosa para afastar a amante. Oração para afastar a amante, ela sai contando aqui, ó. Eu apresento a todas as mulheres que sofrem para que Deus tire o véu das amantes. Ela sai contando aqui que Deus tirou o véu das amantes. E agradece a Jesus, a gratidão. Eu vim dar o testemunho aqui, Rossana, que Deus é fiel. O milagre aconteceu. Louvado seja Deus. Essa oração do desvelar, o primeiro resultado dela foi extraordinária. Poder das palavras, ó. Poder das palavras, foi. O cara estava com amante, aí estava dizendo que a mulher fedia, a comida da mulher não prestava, a mulher se tornou a pior mulher do mundo. A amante matava até boi.
É, gente boa, né? É gente boa do inferno. E aí, eu disse, ó, vamos fazer a oração do desvelar. Aí mostrei para ela o vídeo e fiz com ela. E ela começou a fazer. E a amante mil maravilhas com ele. Porque o objetivo aqui é o cara ver o nariz de bruxa dela. É a oração do desvelar, tirar o véu. Porque quando ele olha para ela, tem um véu satânico, espiritual, que ele olha e vê a mulher mais bonita do mundo. Ele cheira e diz que é cheiroso. Mas quando tira o véu, aí o cara vê. Aí esse resultado me surpreendeu. Foi. Me surpreendeu. Ele pegou uma briga com a amante. A amante deu uma facada nele, foi. Deu um cacete tão grande nele, porque ele viu um negócio errado da amante, foi falar e ela se sentiu mal. Foi incrível isso aí. Foi incrível, incrível, incrível. Né? E aí ele voltou para casa, pediu perdão de joelho a ela. Maravilha. Ela ligou para mim, eu em cima do monte, eu digo, depois eu atendo. Ele veio e pediu perdão. Ele veio e pediu perdão a ela, pediu perdão à filha, que ele tinha uma filha com ela. Mas a filha levou ele para o hospital, ele levou uns 8 pontos na cabeça. Foi, porque ela quebrou um jarro na cabeça. Foi um cacete que a amante deu nele, foi. Porque a amante estava com um borogodó com uma amiga, entendeu? Eita! Pílula que moído da pílula, era. E aí, quando eu atendi, aí ela disse, pastor, ele chorou que nem uma criança. Eu mandei ele se levantar para ir para o médico, que ele estava sangrando muito. Ela deu uma facada nele, pegou de raspão, ela pegou um vaso, quebrou na cabeça dele. As duas, ela e a amiga. Foi? Foi. Tá vendo? Ela queria só o dinheiro do velho, né? Mas deram uma surra, pastor, tão grande que ele veio todo quebrado. Aí a filha dele levou ele, eu mandei a menina levar ele para o médico e de lá levar para um hotel. Disse, não, hotel não, pelo amor de Deus, hotel não. Traga ele para casa. Não, pastor, ele só veio para casa porque ele levou uma surra da amante. Ô mulher, pelo amor de Deus. A gente fez a oração do desvelar. Ele viu o nariz de bruxa dela. Agora traga ele para dentro de casa. Não, ela ficou tô magoada ainda. Pelo amor de Deus, velho, olha. Mas foi um cacete, eu vi as fotos. A cabeça rachada, a faca pegou de raspão, foi. Porque ele pegou, né, aí ele falou, né, não aceitou. Se ele aceitasse tudo bem, ia ficar tudo entre amigos ali, né, Mas parece que um era apaixonado, essas coisas assim, né? Aí a outra, você está duvidando de mim? Eu sou totalmente democrática. Tome! A outra, eu também sou democrática. Tome democracia, tome! Foi. Deram uma surra no velho, quase mataram. Não sei como não mataram o velho. Foi. Mas isso foi suficiente. Ele chorou que nem uma criança. Pediu perdão à filha. Pediu perdão à mulher. Olha, de joelho, velho. De joelho. E a mulher, se levanta que você tem que ir no médico, que você está sangrando muito. Olha. Aí ele foi para o médico costurou a cabeça dele. Aí ele foi para o hotel. E quando ela entrou em contato comigo, eu digo, ele está no hotel? Tá. Pelo amor de Deus, vai buscar esse homem. E as meninas estão lá na casa dele, não vai sair não. E aí tem que ver o que vai acontecer, né? Ele deu queixa? Não. Se der queixa, ele é quem é preso? Que as duas vão dizer que foi ele que bateu, né? Você vai agora, hein, mulher. Você vai agora, em nome de Jesus, vai lá buscar esse homem. Pega o carro, vai buscar? Não vou não, que eu estou magoada. Eu quero dar menos uma semana para ele pensar. Ele já pensou, o nariz de bruxa apareceu. Bora! Meu pai do céu, Jesus Cristo, Ave Maria, que nem Deus Padre. O milagre aconteceu, a macumba foi quebrada. O nariz de bruxa apareceu. Ele levou um surra dela, tá com ódio dela. Bota ele na sua cama, ele dorme na sua cama, bora? Não, que eu tô magoada. Aí no outro dia eu liguei. E aí? Foi lá no hotel? A filha dele foi.
Você não foi, não? Não, a filha foi, que eu estou magoada. Você não estava orando para ele voltar, mulher do céu, pelo amor de Deus, de Jesus Cristo, de Ave Maria? Não, mas eu estou magoada, eu tenho que dar uns dias para ele pensar no que ele fez. Ele já pensou, homem. Ele te ama, pelo amor de Deus. Aí, 3 dias depois. Quem é? É Joilson de Assis. Moreno alto, bonito e sensual. Sou eu, rapaz. E aí? Não, pastor, estou dando um tempo para ele pensar na vida. Ele está lá no hotel? Tá. Aí a marmita vai lá, lá ele se vira. Ele tem dinheiro. Vá lá, você foi lá? Não. A gente se viu no dia que ele estava chorando aqui. Vá lá! Mas rapaz, Ave Maria, crê em Deus Padre, Jesus Cristo. O milagre aconteceu, pelo amor de Deus, vá lá, pelo amor de Deus, vá lá. Aí, depois de uma semana, aí cruzou a semana, sábado, domingo. Aí eu disse, irmão, por favor, a gente está em Colói, né? Você não pediu oração, você não fez a bencumba, você não fez a oração do desvelar. Ele não viu lá o nariz de bruxa dela. Tá bom, uma semana tá bom. Eu vou dar mais para ele pensar mais e ele valorizar mais. Aí sabe o que aconteceu? Quem adivinha o que aconteceu? Bora. Pelo poderes cósmicos. Nhau, nhau. O que foi que aconteceu? Diga aí. Quem é que está no olho aí da graça? Para discernir o que foi que houve. Bem, por um lado eu vi o poder da oração. Que maravilha. Não porque ele levou uma surra danada, mas porque a coisa estava coloiada, tudo por debaixo dos panos, entendeu? E aí viu o nariz de bruxa. Aí se ela aceita ou não aceita, vai ver a terra. Não era dela já, não era marido dela, né? Era. O que foi que houve? O que foi que houve? Diga o que foi que houve. E ela quis dar assim, eu acho que na mente dela ela queria dar umas 3 semanas. Deixava ela dentro de casa, entendeu? Não tinha filha. É só não dormir com ele, né? Mas para mim era para dormir imediato. Chega, que eu vou curar você agora, tome. Aconteceu que a bruxa procurou ele. Eita, a bruxa ligou para ele. Diga. Oi. Diga. Desculpe. Eita lasqueira do inferno, miséria de bruxa safada. Virgem Maria. Aí a bruxa, me desculpe, eu posso ir te ver? Eu quero só falar um negócio. Enquanto a mulher não queria ver ele, a bruxa disse, eu quero te ver. Tá pila, velho. A surra foi grande, foi as duas batendo nele. Porque você sabe que um homem, né? Mas as duas, meu amigo, meteram o cacete nele, que ele estava todo quebrado. Foi. As duas. Vocês estão dizendo que eu e ela estamos apaixonados? Nós, mais ou menos, né? Tome! Não quero nada com você, não. Não quero conversar nada com você. Não quero conversar nada com você. Vai se danar. Por favor. Eu quero só conversar com você no portão. Você está em qual hotel? Eu não quero saber. Eu não quero mais nada com você. É só a beirinha, é só a ponta. Eu quero conversar só um pouquinho, a beira. Por favor. A Bíblia fala que às vezes os filhos das trevas são mais sabidos que os filhos da luz. E eu ligando para a mulher dele. E aí, você foi? Não, só a filha. A filha ia, olhava como é que o pai estava e vinha. E a bruxa ligando. Alô? Diga, por favor. Ai, tá doendo ainda, você me lascou. Mas eu quero ver você, eu tô tão preocupada com você. Eita, o Satanás conversando no Satanás, vai se cola. Não quero não, você com essa sua amiga aí e tal. Depois eu explico, eu quero só ver você se você tá bem. Me perdoe. Saia da minha casa, viu? Pode sair da minha casa e arrumar outra casa. Não, eu quero ver você. Deixa eu ver, por favor. Por favorzinho. Eita, ai, meu pai. E eu ligando pra mulher dele. Alô, é Joilson de Assis, tu foi lá? Não, isso eu vou daqui uns 2 meses, daqui 1 mês. Pelo amor de Deus, mulher. Mas a filha dele tá indo direto. Mas a filha é filha, você tem que ir. Vai! Não, estou magoada. Tá certo. E a bruxa? Vamos conversar um pouquinho, eu tô sem sono. Como é que tá você? A cabeça tá doendo?
Eu já peguei uma briga com essa minha amiga. Eu disse para ela que não era para ter feito isso. Eu fiz também, né? Mas foi na hora da raiva. Deixa eu ir aí conversar com você um pouquinho. Eu converso embaixo, no portão do Otebo. Tá? Deixa eu ir aí. E eu ligando pra mulher. Vai lá, mulher, vai. Vá, rapaz, vá! Olha, meu pai, que conflito da pílula. Meu Deus do céu. Se beijo, menina, Ave Maria, e crê em Deus, Padre. E ela, não, eu não vou, tá? Eu sei que o senhor tem boa intenção. Homem, pelo amor de Deus, vá lá nesse hotel, traga esse homem pra casa e depois você resolve a casa dele com a mulher lá. Bora! A filha dele tá indo, pastor. Não se preocupe, não. Eu fico com tanto medo quando as pessoas dizem isso. A pessoa diz, não se preocupe, eu estou muito ocupada. Eu já sei que tem um moído. Tá ocupada, né? É mesmo, bichinha. Quando a pessoa diz, eu estou muito ocupada, é porque está procurando outro, tá? Alguma moído tá vendo. Alguma coisa errada tá fazendo. Não se preocupe, não. Eu estou apenas muito ocupada. Se preocupe, não, pastor. Estou muito ocupada, não vai dar para eu ir. Só para a semana que vem. Mas a filha dele está indo todo dia. E a mãe... A filha estava com ele. A filha, mamãe, ela ligou. Mas ele não atendeu. Ele não atendeu na frente da filha. Mas quando a filha saiu, ele... Ai, eu estou todo doído. Ai, deixa eu ir aí, por favor. Não, desliga você. Não, você, não, desliga. Vixe, Maria! Desliga você. Não, você desliga primeiro. Não. Começou a entrar na onda, velho. Aí ela disse, eu vou só aí, só para ver você. Como é o nome do Otebo? É Otebo Mirante. Mirante? Eu tô aí amanhã de manhã. Na hora do café da manhã, ela tava lá. Eu vim só ver você. Me desculpe, tá? Me perdoe. Ainda tá doído. Ai, tá doído. Ai, coitado. Já tomou café? Já? Não, tô tomando café agora do hotel. Deixa eu tomar café com você, eu pago. Não. Tomou café. Olha, meu Deus do céu, não pare até aí. Não suba. Aí depois do café ela disse, você tá todo doído. Eu quero fazer uma massagem em você. Não, por favor, fica aí. Não suba desse hotel, tá proibido. Saia. Alô, vai atrás do teu marido, mulher. Vai atrás do teu marido. Não, eu tô com uma guarda, eu só vou daqui a 2 semanas e tal. E aí ela, assim, tá todo doído, né? Deixa eu fazer uma massagem, assim, por favor, você tá com medo de mim? Eu tô sozinha. E ele tava com medo mesmo dela dar uma facada nele, era. Aí ela mostrou a bolsa, olha, mostrou as coisas para ele, disse, eu não estou armada, não. Eu quero só ver você, por favor. Por favorzinho. Ai! Meu pai! Aí ele pegou e disse, tá bom, só um pouquinho, tá? Ela, bora. Agora se você vier para cima de mim, eu vou lhe lascar, viu? Não. Deus me livre, você é o amor da minha vida. Isso foi uma inconsistência. Isso foi uma diarreia que a gente teve, uma caganeira. Mas já lavou, tá nova. Vamos embora, vamos. Aperta o botãozinho do elevador. Virgem Maria, não vá não, homem. Pelo amor de Deus, não vá. Não se vá. Não suba nesse elevador. E, por favor, deixe essa catraia. Não se vá. Aí ela subiu o elevador com ele, entrou no quarto. Olha. Ai, meu coroa, você está todo doído, aquela safada. Eu não vou falar mais nunca com ela, só um pouquinho. Mas é porque é o seguinte, não é eu, é ela. Ela que é apaixonada por mim, entendeu como é a coisa? Aí ela ficou com ciúme, entendeu? Aí eu me senti ofendida, porque você disse que eu era isso sem ser e sendo. Meu Deus do céu! Aí por isso que eu bati em você, porque eu fiquei magoada. Me perdoe, tá? Deita aí um pouquinho para eu fazer uma massagem. Coitado. Só um pouquinho, né? Tira a roupa. Eita! Pare! Por favor, pare. Vou ligar para a mulher dele. Alô? Oi. Vá lá atrás do seu marido, rapaz. Deixa de ser besta, mulher. Não, eu tô magoado. Eu só vou daqui a 2 semanas. A filha dele tá indo. A filha dele ia hoje, ele nem mandou ir mais. Epa! Que massagem da moléstia dos cachorros foi essa? Ela engravidou,
neste dia. A amante engravidou neste dia. Eita, pílula do céu, foi. E aí ela usou a gravidez, levou ele para casa, a amiga mora junto. Eita, que balaio de gato da pílula, velho. E lascou. Lascou, o marido liga, diz que ama a mulher, mas agora tem um filho macho, nasceu na massagem. Que massagem, hein? Massagem quântica. Virgem Maria. Gente do céu. O mundo espiritual é muito forte, não é? Aí eu disse para ela, agora não diga que Deus não trouxe de volta. Deus trouxe de volta, agora você que não segurou. Por isso que a Bíblia fala que às vezes os filhos da luz são burros e os filhos da treva são espertões. Ela usou de esperteza. E aconteceu o que ela queria mesmo. Hoje ela tem um filho de 10 anos, já é um rapazinho, mora na casa dele, e a amiga ajuda ela. A amiga está junta, tá? Mas a amiga está mais calma, não deu porrada em ninguém mais, tá? Desde que não chame ela de nada, entendeu? Então virou um balaio de gato. Mas que Deus mostrou. Foi um grande poder que eu vi com essa oração. Eu disse, rapaz, que maravilha. Começou a chover telefone. Pastor, eu posso orar desvelar? Teve uma mulher que disse, eu posso orar para desvelar fulano de tal, o ladrão? Eu digo, pode. Ela orou, meu amigo, apareceu meio mundo de coisa. Ela disse, eu vou orar, pastor, desvelar. Eu digo, ore cantando. Olha. E aí, essa oração do desvelar é muito boa. Então, profetize. É o poder das palavras. Por isso que o nome, oração. Oração. Orar é falar. Oratória, falar. Entendeu? E as palavras, elas têm poder. Não é só poder de convencimento. Essas palavras, elas entram na natureza da pessoa. Tem pessoas que falaram comigo há 40 anos atrás, eu nunca esqueci as palavras dela. Ela fica dentro da carne da gente. A palavra, ela não entra pelo buraco do ouvido. Ela entra pelo nariz, entra pela carne, entra pelos olhos. As palavras têm cor, tonalidade. Às vezes eu conversando com alguém, eu falando, sai amarelo, dourado, sai prateado. Tanto da boca da pessoa que está falando, quanto da minha própria boca. As palavras, ela têm som e luz. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol. Então, num mundo tão horrível que nós vivemos, você tem que aprender a lidar com o poder das palavras. Não vai esperar morrer para depois aprender a viver. Não daqui a 100 anos. 100 anos a gente não existe. Nenhum de nós vai estar aqui. Nenhum. Você tem que viver hoje. Tem que viver hoje. Tem que usar tudo que é ciência, tudo que for bom para você ser feliz. Deus tem interesse direto que você seja feliz. Deus quer que você seja próspera, abençoada e rica. Deus não tem interesse nenhum que você seja lascada e arrebentada. O poder das palavras é uma arma que você tem, que qualquer pessoa tem, do alto escalão e do baixo escalão. As palavras não ligam com isso, não. As palavras têm poder. As minhas palavras têm poder. Por isso que o nome benção, ou bendição. Então, o Espírito Santo de Deus, quando eu levo um susto, pastor, eu vejo cores. É energia. A energia tem cores. A energia do sol não tem cor? O nosso sol é amarelo, mas tem sol cor de rosa, tem sol vermelho. Cada energia expande uma cor. O som da boca e das pregas vocais, ela tem som, ela tem luz. E ela não entra pelos buracos do ouvido. Elas entram por toda a carne. Porque a árvore não tem ouvido, mas ouve. As paredes não têm ouvido, mas ouvem. E a sua carne, ela ouve mais ainda que ela está com você. Eu estou aqui, eu estou com minha carne. E você está me ouvindo através da carne. Então, eu te abençoo. Corpo, alma e espírito. Você é bendita, bendito em tudo. Fica essa palavra esta noite, pessoal, neste culto online. Amanhã eu volto com os comentários às 3 horas da tarde. Amanhã é dia 22 de dezembro. Faltando 8 dias, uma semana para o final do ano.
Isto chama-se sinestesia, sim. Eu vejo cores também, pastor, em cantos de móveis, como se fosse arco-íris. Sim, eu vejo, desde que eu me entendo por gente, vejo luzes azuis, amarela, dourada. Às vezes sai da boca, sai dos olhos, há uma luzinha. O som, ela é luz, luz pura. E aí, você, por exemplo, falar com o seu pé, eu falo com o meu pé, falar com o seu cabelo, você pode falar com o seu corpo inteiro, pode falar com o corpo de alguém, pode ser positivo e pode ser negativo. Eu acompanhei um casal que a mulher não gostava muito do cara, não. Mas o cara dizia, eu te amo e você vai me amar muito. Eu te amo e você vai me amar muito. São casados hoje, já são coroas, e a mulher tem um ciúme da moléstia dos cachorros do cara. Aconteceu o que o cara falou. Acompanhei um casal de missionário, onde o missionário dizia que a missionária não era de Deus. O missionário não era de Deus, e ela dizendo que era, e ele dizendo que não era, e ela dizendo que era, e ele dizendo que não era. Então, chegou uma hora que ela disse que ele não era de Deus. E aí a coisa desandou, o noivado acabou, e ela pegou um rapaz, engravidou dentro de uma semana e foi embora grávida. Uma coisa assim de doido. Porque ele dizia, você não é de Deus, eu acho que Deus tem outra para mim, Deus vai revelar, vamos para o ciclo de oração, vamos ver a irmã profeta, eu acho que você não é de Deus. E ela dizia, eu sou sua mulher, eu vou ser sua mulher, a mulher do pastor, que eles eram missionários, né? Olha, e ele, não, eu acho que você não é, e ela dizendo que é. Ou seja, mas ele foi semeando nela isso aí. Também quando ela desgostou, velho, ela saiu dele, dentro de uma semana, numa aula de instrução de como é o nome, para aprender o carro, aprendeu a dirigir carro. Ela engravidou do cara do carro e foi embora. Oxe, foi treco-treco, meu irmão, foi. Eu acho que foi na passagem da marcha. Virgem Maria, foi. E aí o cara ficou roeu. Olha. Então, assim, cuidado com palavras. Elas podem te levar para o céu e podem te levar para o inferno. Não permita que ninguém dê palavras negativas para você. Cuidado com pessoas. As pessoas são muito perigosas. Se uma pessoa negativa vê você e vê você com gripe, vai dizer, isso é tuberculose, isso é H1N1, isso é a virosa. Porque, está entendendo? A pessoa compra uma moto e vai para uma pessoa negativa, a pessoa, mas Antônio morreu, Cicrano morreu, fulano morreu, tudo de moto. É porque a pessoa só puxa o lado negativo. Então, dessa pessoa se afaste. É perigo. Às vezes elas não são má, elas aprenderam a ser assim. Aprenderam a ser assim. Então, evite contar sua felicidade, porque uma felicidade incomoda muita gente. Uma felicidade incomoda muita gente. Duas felicidades incomoda muito mais. Então, se resolva suas coisas, grite, berre, fale, mas não profetize o mal. Profetize o bem. No momento que você diz que é linda e maravilhosa, as outras pessoas vão achar você linda e maravilhosa. Experimente. Vamos usar o poder das palavras para os filhos, para o marido. Eu vou ter meu homem, você que é solteira. Eu vou ter minha esposa, você que é solteiro. Então, profetiza, as pessoas não profetizam, elas reclamam. Nós parecemos um papagaio, vivemos reclamando, o Brasil só faz reclamar. E os caras, tome. Chegou a hora de a gente usar o poder das palavras. Pastor, eu moro aqui na Baixa da Égua de Cima. Você pode morar onde você morar. Você tem poder nas suas palavras. Tem poder nas suas palavras. E o peãozinho velho disse, um dia você é fazendeiro. Pastor Joísio. Você é fazendeiro. Em nome de Jesus, vamos profetizar. Mas como é que ele ia ser fazendeiro? Se a mãe dele era pobre, morava na terra dos outros. E o pai também era pobre e morava na terra dos outros. E o rapazote na igreja, na minha igreja, dizia, eu vou ser fazendeiro. Você fazendeiro. Essa mesma mensagem que eu estou pregando para você, eu prego há anos.
E dá certo, porque Deus é quem faz o poder acontecer. E aí ele foi lá, foi cá, eu deixei a igreja, fui para outra igreja. Aí um dia eu peguei um Fusca que eu tinha, um Fusca branco, e fui na igreja antiga, que eu amo a igreja de sítio. Igreja boa de sítio, o povo do sítio é maravilhoso. E aí chegando lá, estava tudo do mesmo jeito. A igreja boa, olha, e o rapazinho agora estava mais gordinho, se formou mais, que a mocidade é só para frente, né? A mocidade é só para ficar grande, bonito e, né? Aí ele fez, pastor Joísso. Eu digo, epa, rapaz, e aí? Aí ele disse, vem cá, ô Maria. A Maria bonita, hein? Perninha grossa, parece 2 troncos de... Epa! Bem, eu não olhei muito para isso, que isso não existe, né? Opa, como é que vai? Maria! É minha mulher, pastor. Rapaz, que maravilha. Quando eu dirigi a igreja aqui, eu nunca tinha te visto aqui, não. Não, que eu moro lá naquela outro lado ali. Que a gente comprou um carro agora. Quando eu olhei, um F1000, que na época carro de rico era F1000. Comprou, foi. Foi. É que o pai dela, pastor, já está muito velho. Aí eu casei com ela, o pai dela está me ajudando. Epa! Aí eu estou tomando conta dos bois lá, das vacas e da plantação. Aí eu comprei esse carrinho para nos ajudar e a gente vem para a igreja. Eu continuo na mesma igreja. Ela tem que seguir eu, né, pastor? Tem que seguir você. Eu sigo mesmo. Está tão mansinha. É que é o começo que fica mansinha, depois ela fica braba. Epa, mas mulher braba não é defeito. Mulher braba é qualidade, tá? Epa, quem sabe domar um touro brabo, sabe domar uma mulher. E são 10 cordas para amarrar uma mulher. Lari, lari, la, se deu bem na vida, casou com a filha do fazendeiro velho. E o fazendeiro é velho, disse, toma conta das coisas aí da minha filha. Quando chegar um neto, o fazendeiro vai cheirar na poupança do neto. Aí que vai abrir tudo, vai abrir os tesouros todinho dele. Poder da profecia. Poder da profecia. Profetize. Se você não profetiza sobre você mesmo, quem é que vai profetizar, gente? Aí eu pergunto a você, você se acha que você é uma bênção? Você é uma bênção. É porque tem coisas que visam amarrar a pessoa. Eu não quero convencer você. Eu quero ver você bem. Sim, convencimento não. Assim para você ficar convencida, não. Eu quero dizer que você pode calçar um sapato chamado felicidade. E a felicidade é um sapato que cabe no seu pé. Palavras do Senhor. Quem chegou agora, volta o vídeo. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, às 3 horas da tarde.